Vem cá, Irajá, a gente vai falar da taxa das blusinhas. Mais de um ano, nossa, esse assunto rendeu, hein? Mais de um ano depois que a taxa das blusinhas começou a vigorar, é aquela que aumentou a alíquota da importação dos produtos de até $50. Essa medida não impactou na geração de empregos no Brasil. Traz pra gente, e aí, como é que o governo está reagindo a esses dados? Né, Tainá, lembra da justificativa para fomentar? Briga danada, lembra, dentro do governo? Uma briga danada, até porque houve ali esse filho lindo, tem briga pela paternidade, né, Tainá? Quando o filho é feio, ninguém quer. Agora, a gente tem exatamente esse impacto mensurado, porque a justificativa naquela ocasião era de fomentar a indústria nacional, que essa concorrência desses produtos muito baratos que chegavam ao Brasil era nociva para as produções nacionais. Agora a gente tem alguns dados. Um estudo da consultoria LCA mostra que o emprego nos setores beneficiados, indústria e varejo, cresceu 0,97 nesse período de um ano. Porém, a média de crescimento de contratações em todos os setores da economia brasileira nesse mesmo período foi de 3,04%. Esse levantamento, inclusive, compilou dados do Ministério do Trabalho, dados públicos e oficiais. E aí a gente tem um dado que eu acho bastante significativo nessa pesquisa. Cerca de 68% das encomendas internacionais virtuais dessas plataformas, notadamente as chinesas, são realizadas por consumidores das classes C e D, outros 5% das classes E. E aproximadamente 70% da arrecadação da taxa das blusinhas vem das famílias de classe C, D e E. Portanto, exatamente os mais pobres pagando essas taxas. Houve, é evidente, uma redução, uma desistência muito significativa daqueles que compravam esses produtos nessas plataformas. Agora, é relevante também a gente trazer que para as famílias mais ricas, o efeito dessa taxa foi inferior a 0,5% das suas rendas. Mas para a classe E, que representa ali 5% dessa arrecadação, esse impacto ultrapassa 1% da renda, esse impacto de 20% dessa taxação de 20% sobre essas compras de até $50 nessas plataformas. E aí que mora o pulo do gato. A arrecadação federal com imposto aumentou em média 265 milhões de reais por mês. 0,08% da arrecadação federal. Só que custa para quem? Para os estados, que deixaram de arrecadar ICMS com essa desistência de boa parte das famílias, boa parte dos consumidores, de realizar essas compras nessas plataformas. Os estados, por sua vez, deixaram de arrecadar 258 milhões de reais por mês. Houve uma troca, exatamente, dessa arrecadação, desse incremento de arrecadação, mais ou menos no mesmo montante, né, dos estados, passando para o governo federal. Só que a gente sabe que tem uma importância muito maior para os estados, sem a gente entrar aqui no mérito desse peso do ICMS, evidentemente também dessa premência, né, de diferença entre estados. Os estados deixaram de arrecadar 258 milhões de reais por mês, cerca de 0,37% de toda a sua arrecadação. Em termos líquidos, esse ganho foi de apenas 7 milhões de reais por mês, nessa diferença entre o aumento federal e a queda do estadual. Agora, né, um ano depois da instituição dessa medida, que é impopular, foi alvo de muitas críticas, né, alvo também de um desarranjo ali envolvendo o Congresso Nacional, o governo federal, a gente vê aqui que não tem ali um impacto muito significativo do ponto de vista nem arrecadatório, tampouco na criação de empregos nesses setores que o governo defendia que seriam os mais beneficiados por um imposto sobre essas pequenas compras, as compras de produtos de pequeno valor nessas plataformas internacionais.